Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou dar dicas para vocês de como otimizar os custos de gas em seu smart contract. Esse vídeo é uma parceria entre meu canal e a Blockchain Celo. Ele vai ficar lá na documentação da Celo para os desenvolvedores que entrarem ali poderem ter acesso. Porém, ele funciona para qualquer blockchain que utilize o Solidity como linguagem de programação para seus smart contracts. Então, todas essas dicas que eu vou passar aqui para vocês vão funcionar em inúmeras blockchains. Então, vale a pena você assistir até o final. Vai ter aí na descrição as labels, os timestamps de cada parte do vídeo, para você poder acompanhar separadamente, caso você tenha interesse em alguma dica de otimização específica. Vamos lá. Eu criei um projeto Hard Hat e eu fiz vários contratos de exemplos aqui para a gente conseguir fazer as comparações. Eu também criei um script de teste que eu vou executar no final do vídeo para vocês verem as diferenças e o tanto que essas otimizações melhoram aí no seu smart contract, ok? Vamos lá, pessoal. A primeira otimização que a gente vai ver é a otimização do auto increment. O que seria isso? A gente tem dois contratos idênticos aqui. Eu até vou explicar que todos os exemplos a gente sempre vai ter dois contratos. Um vai ter o bad aqui no final e o outro vai ter o good aqui no final. Ou seja, um é o contrato sem otimização, o contrato ruim, o outro é o contrato otimizado, o contrato bom, o contrato que a gente vai conseguir economizar a gas. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas funções loop e elas são, à primeira vista, exatamente iguais. Você, se não prestar bastante atenção, você não vai perceber qual que é a diferença de um para o outro. Mas o nome do nosso contrato é auto-increment. E o que significa isso? É esse finalzinho aqui do for. Só muda isso de um contrato para o outro. E o que isso aqui faz que ajuda a gente a economizar gas no Solid? Você pode ver aqui que uma função ruim, né? Ela está custando 56 mil de gas, enquanto que a função com a otimização está custando somente 55 mil de gas. À primeira vista parece uma otimização boba, né? Vai economizar bem pouco, mas quando a gente está escrevendo contratos extensos, cada modificação dessa que ajuda a gente a economizar pouco, no final vai fazer o nosso usuário e a gente mesmo na hora de enviar o contrato para a blockchain economizar bastante. E isso importa muito em projetos grandes. Mas continuando aqui, a gente tem dois fors, em um deles a gente está usando o i++, no outro a gente está usando o ++i. Qual que é a diferença de um para o outro? Bem, pessoal, quando a gente usa o i++, o Solidity por baixo dos panos está pegando assim, por exemplo, ele salva o valor anterior do i, depois ele vai lá e escreve no i o valor anterior mais 1 e retorna o valor anterior que ele tinha salvo. Ou seja, ele salva o valor anterior para retornar em seguida. Enquanto que o ++i, ele não salva nada, ele simplesmente soma e retorna o valor novo. Ele não salva um cache do valor antigo. E somente essa alteração faz a gente economizar o gas. Então é muito interessante. Você pode ver que são duas funções iguais. Na prática não mudou nada, mas na taxa de gas vai mudar e você vai economizar. Indo para o próximo contrato é a diferença do caldeira para o memory. Eu também estou utilizando uma função loop aqui. E o que significa esse memory e esse caldeira? Quando a gente está passando parâmetros para uma função, tem alguns tipos de dados que a gente pode utilizar a caldeira e o memory. O que eu estou lembrando aqui de cabeça são arrays, né? A gente pode passar arrays como caldeira e memory. E a gente também pode passar, eu acho que strings a gente consegue colocar um memory ali para economizar um pouco de gas. Não tenho certeza disso, eu teria que pesquisar aqui para ter certeza, mas no exemplo aqui eu utilizei um array. Então no array a gente consegue utilizar o memory e o caldeira. Qual que é a diferença de um para o outro, pessoal? Com o memory a gente consegue alterar os valores que tem aqui nesse array. A gente aqui dentro do código conseguiria alterar esses valores. Enquanto que o caldeira a gente não consegue alterar esses valores aqui dentro. Você pode ver que o código das duas funções é exatamente igual, só muda mesmo a definição do parâmetro. E olha que interessante, só por adicionar aqui a keyword caldeira, a gente saiu de um custo de gas dessa função de 103 mil para 58 mil. Quase 50% de redução aí de economia para o seu usuário. Pensa, em uma função que você iria gastar $100 para chamar ela,
você só vai gastar $50. Isso te ajuda bastante, você vai ficar aí com $50 para comprar um NFT, para comprar um token, para fazer qualquer outra coisa. Então isso é muito interessante, uma modificação simples que faz a diferença. Mas como que isso aqui te ajuda a economizar, né? Por que que só alterar esse nome ali do parâmetro faz você economizar? Ali no Ethereum, quando você vai chamar essa função, quando você passa memory, ele vai colocar essa informação numa área específica do código, uma área que vai gastar mais processamento, enquanto que o caldeira ele vai colocar em outro local. Já que ele sabe que esse caldeira ele não vai poder ser alterado, ele coloca em um local que custa mais barato. É como se fosse a memória RAM e o disco do seu computador. Enquanto que o memory ele vai deixar ali na memória RAM para você conseguir alterar, o caldeira ele vai deixar ali no seu disco, porque você só vai ler, você não vai conseguir alterar esse valor, então não importa deixar ele numa região que gasta mais, por exemplo. Então, é uma modificação simples, mas que vai fazer você economizar bastante dinheiro e principalmente deixar o seu usuário mais feliz. Qual que é a próxima mudança? A próxima mudança, o próximo exemplo é o Correct Int Type. O que seria isso? Esse erro que até eu cometi em alguns vídeos que eu fiz aqui, em alguns contratos que eu fiz, mas no último mês, estudando para conseguir fazer esse conteúdo aqui, eu aprendi que o Ethereum ele não lida bem com números diferentes de uint 256. Então não adianta a gente colocar, por exemplo, o int 16, o int 8, essas coisas. De repente a gente pode até economizar na hora de enviar o nosso contrato, mas na hora de chamar uma função, não temos essa economia. Por quê? Porque o Ethereum só trabalha com o int 256. Então, sempre que você definir um valor, o int 8, o int 16, por exemplo, quando ele for fazer alguma matemática, ou somar aqui, por exemplo, que ele está somando o i nesse loop aqui, ele vai converter para o int 256. Então, não adianta a gente usar outro tipo de int, já que ele sempre vai converter, ele sempre vai gastar o gas. A gente pode ver aqui que, por exemplo, na função sem a otimização, ele gastou 29.700 gas, enquanto que com a otimização ele gastou 28.500 de gas. Ou seja, é uma economia que não é tão alta assim, mas, novamente, se o seu contrato for grande, de repente vale a pena você alterar esses tipos. Se o contrato for pequeno, talvez não valha a pena, talvez valha a pena mesmo você deixar o tipo que você está querendo usar ali, o int 8 ou o int 16, por exemplo. Mas, por via das dúvidas, vamos usar sempre o int 256 em todos os números. O próximo exemplo é o first write. No Solidity, sai mais caro você definir um valor pela primeira vez para uma variável do que já criar um contrato que tem um valor e depois alterar esse valor em seguida. No exemplo ruim, a gente primeiro define uma variável chamada data sem nenhum valor. E a gente sabe que no Solidity, por padrão, quando você não define valor nenhum, cada tipo de dado vai ter um valor padrão. No caso do int 256, o valor padrão é 0. Porém, se você chamar essa função setData passando o valor que você quer, ela vai gastar mais gas. Por quê? Porque ela tem que adicionar o valor a primeira vez naquela variável. Enquanto que se a gente já criar o nosso contrato com um valor definido e simplesmente alterar esse valor depois, para o Solidity, né, para a máquina virtual do Ethereum, sai muito mais barato, porque ele simplesmente vai alterar aquele valor, ele não vai colocar um valor em um lugar que não tinha escrito nada. Você pode ver aqui que a economia também é de uns 40%, quase 50%. Então, vale a pena, se você já tiver algum valor em mente, você já definir no seu contrato diretamente aqui. Porque esse valor aqui, ele fica gravado no bytecode. Ou seja, você enviou o contrato, ele fica gravado no bytecode, ele não vai ter custo algum para você ali. Assim, toda vez que você for fazer o deploy do contrato, ele já vai vir com o número que você definiu aqui, porque ficou gravado no bytecode. Não sei se deu para pegar, mas o que importa é a dica aí, que se você já tiver um valor padrão em mente, coloque para economizar dinheiro nas próximas escritas. Próxima dica é o Fixed Size Bytes. O que é isso? Vamos supor que você tem uma variável do tipo string que você quer salvar nome ou um site, por exemplo, uma URL. Mas você sabe que aquela string tem um determinado tamanho. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu usei o meu nome, né? Eu acho que escrevi Toledo. Toledo, se eu não me engano, tem 5 letras, né? 6 letras na verdade, né?
Então, não é uma string que vai ocupar um tamanho tão grande, ou seja, eu consigo colocar essa string em 1 bytes 32. E aí, qual que é a dica aqui para otimização? É que o tipo string ele é mais caro do que o tipo bytes 32. Então, se você precisar armazenar alguma informação que você conhece o tamanho dela, você sabe que ela não é muito grande, armazene em bytes 32. Você pode ver aqui que são dois contratos iguais, só que somente eu alterar aqui de bytes 32, de string para bytes 32, a gente teve uma economia de quase 2.000 de gas. Novamente, não é uma quantia tão alta, mas que nenhum contrato extenso, isso aqui vai melhorar bastante o nosso custo, né? Tanto o custo para fazer o deploy, quanto o custo do nosso usuário final, ou nós mesmos chamarmos essas funções. Próximo exemplo é o loops. Aqui a gente tem dois loops. A gente tem um loop for e um loop utilizando o do while. Qual que seria a lógica nisso daqui? No loop for, você sempre vai verificar se aquela condição ali do meio, se esse i for menor que 200. Ou seja, quando o código chegar ali, ele vai executar. I é menor que 200? Se for menor que 200, ele vai executar o que está lá dentro. Diferentemente do do while. O do while é faça enquanto. Ou seja, chegou ali no do while, ele primeiro vai fazer para depois verificar se ele faz de novo. Ou seja, ele não tem aquela primeira verificação que o for tem. O for, ele sempre vai primeiro verificar. O i é menor que 200? Então faça. Enquanto que o do while não. Chegou ali no do while, ele faz. O i é menor que 200? Faz de novo. Se o i for maior que 200, ele para de fazer. Onde que é interessante você utilizar isso? Em locais que você tem certeza que você precisa que aquele for ou que aquele loop seja executado pelo menos uma vez. Utilizando o do while, você tem a certeza que pelo menos uma vez aquele loop vai ser executado e você faz a verificação após ali para verificar se ele continua executando aquele loop em seguida. Só essa pequena mudança fez a gente economizar cerca de 3.000 de gas. É uma quantidade aceitável. Vamos para o próximo exemplo. Agora é o mapping versus o array. Esse contrato é um pouco mais complexo, mas eu vou explicar aqui para vocês por alto como que ele funciona, qual é a ideia dele. Imagina um CRUD. Um CRUD, quando a gente fala de SQL, de MongoDB, é create, read, update e delete. Eu tentei fazer quase isso aqui. Quando a gente tem um banco de dados, a gente imagina que a gente tem uma tabela, né, com várias linhas. E essas linhas, na prática, ela é uma lista, certo? Ou seja, ela é um array de linhas, né? É uma lista de linhas, uma lista de itens. Na computação, uma lista é sempre muito difícil de lidar, porque imagina que você tem 1.000 itens, você quer alterar o item ali da posição 500. Você vai ter que passar por todos eles até chegar no item da posição 500, verificando, ó, esse item é da posição 500, esse item é da posição 500, até chegar no da posição 500, ou seja, você vai passar por muitos itens, gastar muito poder computacional, até chegar naquele ali que você quer editar ou que você quer deletar. E quando a gente fala de blockchain, a gente tem que lembrar que cada verificação dessa, cada passo dessa que o computador está fazendo, ó, esse item é o 500, esse item é o 500, você está gastando gas. Então, qual que é a ideia de trocar o tipo array para o tipo mapping? É que o array você tem que fazer essa verificação, você tem que passar por todos os itens, enquanto que o mapping não. O mapping é uma estrutura de dados que é chave, valor. Você sabe ali que você quer o item 500, então você simplesmente vai direto nele, já que você sabe a chave, e edita o valor ou deleta. Enquanto que um array não, você tem que percorrer por todos os itens até chegar no 500, e aí você faz o que você deseja. Feita essa explicação, eu fiz algumas funções aqui para a gente percorrer esse array. Você pode ver que a gente percorre por todos os itens até achar o item que a gente deseja. Por exemplo, a gente quer achar um usuário com um endereço X. Então a gente tem que percorrer por todos os usuários. Foi encontrado o usuário que tem um endereço X, aí eu retorno o endereço, não, a posição desse usuário na lista. Caso eu não encontre, eu retorno um valor negativo. Eu imitei a função aqui que a gente tem no JavaScript. A função no JavaScript é exatamente essa. Se ele não acha o item, ele retorna -1. E aí, aqui embaixo, eu simplesmente fui utilizando a função, né? Eu primeiro adiciono um usuário,
Como aqui eu estou utilizando um array, eu utilizo o ponto push. O ponto push é uma função que é bem barata de ser utilizada, né? O problema é quando você quer remover um usuário da lista, que aí você tem que percorrer por toda a lista. Você pode ver aqui que o disallow user, ele primeiro pega o índice do usuário, né, o index, verifica que se é diferente de -1, ou seja, se o usuário existe. Se ele existir, eu vou lá na posição dele, eu pego o último usuário da lista e coloco no lugar dele, né, que é a mesma coisa de eu remover esse usuário. E aí eu dou um pop no último usuário da lista, né, para não ficar duplicado, porque como eu copiei o último usuário e coloquei no lugar do outro que eu queria remover, eu agora removo o último e pronto. E qual que é a otimização que a gente pode fazer? É, ao invés de utilizar o array, a gente utilizar o mapping. E nesse caso do mapping, eu defini que o mapping vai ser um objeto que a chave é do tipo address e o valor é do tipo booleano. Ou seja, como eu estou aqui no exemplo definindo usuários permitidos, né, allowed users, eu simplesmente vou ter endereço. Usuário X, por exemplo, é permitido? Então é true. Se ele não for permitido, é false. E onde que está o pulo do gato aqui? Quando a gente não tem um usuário ainda gravado nessa lista, nesse mapping, e a gente for verificar no mapping, o usuário Y está ativo, a gente não tem nada aqui no usuário Y. Ou seja, a gente vai pegar o valor default ali do booleano. E qual que é o valor do booleano default? É false. Ou seja, esse usuário não está permitido. Então tem casos que isso aqui vai ser muito útil para você, como nesse exemplo aqui. Onde a gente aplicaria isso aqui no mundo real? Por exemplo, um contrato que a gente precisa definir funções, administradores ou permissões no contrato, a gente utilizaria um mapping de endereço e booleano. Esse usuário está permitido a fazer isso aqui? Se esse usuário nem existe no mapping, vai retornar false. A gente não precisa nem saber se esse usuário existe, porque vai retornar false. Se esse usuário existisse e fosse permitido, ia ser true. E você pode ver que o contrato é bem mais simples, porque eu simplesmente, quando eu quero permitir um usuário, eu vou lá no allowed users, coloco user igual a true. E quando eu quero dar um disallow user, eu simplesmente vou no allowed user e coloco false. E se eu quiser descobrir se um usuário está permitido ou não, eu simplesmente retorno esse usuário. E se esse usuário nem existir na lista, vai vir um padrão que é false. Vamos para o próximo. O próximo é o read cache. Eu tenho dois contratos aqui com loops do tipo for. E qual que é a ideia dessa otimização aqui agora? Você pode ver que primeiro tem aqui um valor chamado length, que é igual a 10 em ambos. E a diferença de um para o outro é que na primeira função loop, né, na função loop ruim, eu sempre estou verificando se o i é menor ou igual ao length aqui do contrato. Isso aqui é ruim porque a função sempre vai ficar lendo uma variável de estado. Toda hora que passar nesse loop, ela vai ler essa variável de estado. E qual que é a otimização? É a gente pegar essa variável de estado e salvar um cache dela no contexto da própria função. A gente pegou o valor que estava ali e passou aqui para dentro. Ou seja, agora esse for, ao invés de consultar a variável de estado, ele vai consultar essa variável local, gastando menos gas. Não é uma modificação que economiza tanto assim, mas ela economiza uma quantidade que é aceitável, uma quantidade razoável. Próximo exemplo. Single write. A otimização aqui consiste de a gente, ao invés de cada vez que a gente passar pelo for, a gente ir alterando o valor ali da variável de estado, a gente primeiro salva um cache interno e aí depois de passar sobre todos os itens, a gente vai lá e altera o valor uma única vez. Ou seja, se a gente ficar alterando o valor de uma variável de estado toda hora, como eu estou fazendo aqui, a gente tem a variável de estado soma e a gente passa pelo esse for e a cada vez somando um item nessa variável soma. Ou seja, cada vez que a gente está passando ali, a gente está gravando o estado novamente, gastando mais gas. Enquanto que a função otimizada, a gente salva um cache aqui no local sum e a gente vai mexendo diretamente nesse local sum. E no final desse for, a gente define o sum uma única vez, economizando muito gas. Muito não, mas é uma quantidade razoável. Você pode ver aqui que no primeiro a gente gastou 75 mil de gas e no segundo 69 mil. Eu também adicionei outras mudanças aqui para melhorar também o uso, que foi o uso do unchecked, que a gente vai falar ali no final do vídeo. A próxima dica é o storage slots. No Solidity, a gente tem uma coisa chamada slots de memória, né?
Storage é disco, memória, sempre alguma coisa nesse sentido. Não sei a tradução correta aqui de cabeça, mas é algo como isso. Armazenamento, storage. E no Solidity, quando a gente define variáveis, por exemplo, aqui no nosso exemplo, o int 128 e o int 256, a gente tem essas variáveis salvas em espaços específicos da memória do nosso contrato. E se a gente muda a ordem que a gente está utilizando esses dados, isso faz diferença na hora de fazer o deploy do nosso smart contract. Ou seja, a gente vai economizar dinheiro na hora de enviar o contrato para a blockchain. Deixa eu explicar melhor. Eu tenho dois contratos idênticos. Ele simplesmente define as variáveis A, B e C. Qual que é a diferença deles então? Você pode ver aqui que a variável A é 128, a variável C é 256 e a variável B é 128 novamente. Lá na blockchain do Ethereum, cada variável dessa é agrupada em um espaço na memória, no armazenamento. Só que ela é agrupada em espaços de 32 bytes, ou seja, cabem nesse espaço de 32 bytes duas variáveis do tipo int 128 e uma do tipo int 256. E como a gente está fazendo uma ordem aqui que é ruim, você tem que lembrar que lá vai caber uma de 256, duas de 128 na verdade, ou uma de 256. O que o Solidity faz quando a gente envia esse contrato para a blockchain? Ele vai ver ali, ó, variável A, o int 128. Ele vai lá e agrupa num espaço na memória. Variável C, o int 256. Cabe aqui nesse mesmo espaço que está essa de 128? Não cabe, porque essa de 128 só sobrou para ela o espaço para outra de 128, mas não uma de 256. Então ele passa a de 256 para outro slot, outro espaço na memória. E aí vai chegar agora nessa B, que é o int 128 também. O que vai acontecer ali agora? A gente tem primeiro uma de 128, a outra de 256, porque ela não coube junto com essa primeira. E aí quando chegar essa de 128, ela não vai ficar junto com essa de 128 aqui do meio para ficar o espaço correto. Não, o Solidity vai ver. Ó, aqui nessa de 256 também não cabe, então vou passar para o próximo slot. Ou seja, vai ficar outra de 128 em um slot que caberia duas de 128. E como que é a otimização disso? Seria a gente simplesmente inverter essas linhas aqui. A gente passou o B aqui para cima e agora o Solidity vai colocar essas duas de 128 no mesmo slot e a de 256 no slot, no próximo slot. Ou seja, a gente gastou dois slots, enquanto que sem a otimização, que é assim, a gente está gastando 3 slots. E a otimização está aqui embaixo. Eu simplesmente passo a variável C para a linha de baixo e agora o Solidity vai conseguir gravar lá na blockchain da maneira mais otimizada. O próximo contrato é o Struct Data. Aqui nele eu defino uma struct chamado carro, que tem o brand, né, a marca do carro, e o HP, né, o horsepower, os cavalos que esse motor do carro possui. A gente tem um mapping que salva o car data. A gente tem uma função para definir o carro, né? A gente passa aqui a marca do carro e o horsepower e ele define ali os dados do carro para a minha carteira, para a carteira que acabou de enviar essa transação. Após isso, a gente tem uma função chamada getCarHorsepower, que é para retornar o valor do carro. Os dois contratos são iguais, o que muda mesmo é só essa função getCarHorsepower. E o que uma função é diferente da outra? É simplesmente que aqui no contrato ruim, aqui no bad, a gente, quando vai retornar a struct do carro, né, o valor aqui do horsepower, por exemplo, primeiro a gente salva a struct em uma variável aqui na memória, em seguida a gente está retornando o que a gente guardou na memória, .horsepower. A gente está retornando o horsepower desse carro que a gente salvou na memória. Enquanto que no contrato otimizado, a gente simplesmente vai lá no lugar que a gente quer pegar e retorna o horsepower direto. Ou seja, a gente não salva nenhuma variável na memória. A gente conseguiu economizar uma quantia aqui de, acho que quase 3 mil de gas. Uma quantia baixa, mas novamente em um contrato extenso, isso aqui vai fazer diferença. Próxima mudança, a gente tem dois loops aqui novamente. Um deles a gente tem a soma diretamente aqui, enquanto que o outro a gente está utilizando esse unchecked
a gente abraça essa soma por um unchecked. E o que esse unchecked faz? Na prática, ele diz para o Solidity que aquela parte matemática ele não precisa verificar se vai ter numeric overflow ou se tem a capacidade de ter um número negativo em um local que só aceitaria número positivo. Ou seja, a gente está pedindo para o Solidity desativar uma função que custa mais gas quando o usuário chama essa função. E você pode ver que a gente conseguiu economizar quase mais de 20 mil de gas somente com esse unchecked. E isso aqui é interessante você utilizar em casos que você sabe, que você tem certeza que uma soma não pode dar um número negativo ou que não vai dar um número que extrapola o que aquela variável consegue armazenar. Nesse caso aqui, como eu estou indo de 0 a 200, eu sei que é uma soma básica, não vai passar de sei lá, 1 milhão, 1 trilhão, nem sei de cabeça qual é o número máximo aqui do Wint256. E eu também sei que isso aqui jamais vai ser um número negativo, então eu posso pedir para o Solidity simplesmente ignorar essa verificação e fazer a soma, ou se fosse uma subtração que eu teria certeza que não daria overflow ou underflow, eu poderia também utilizar o unchecked. Ou seja, soma simples, cálculo simples, utilize o unchecked para você economizar bastante gas. Tá ok, pessoal? Vamos para o próximo e o último, a última dica de otimização, que é a utilização de constantes na hora de criação, na hora da escrita do seu smart contract. Novamente, aqui eu tenho dois contratos muito parecidos, ambos eles possuem uma variável privada chamada fee, né, taxa, e outra chamada name. Um deles, eu estou definindo o name diretamente na hora do envio do nosso contrato, diretamente no bytecode do contrato, enquanto que o outro, eu estou definindo o name no construtor, ou seja, na hora do deploy. Se você conhece um pouco de Solidity, você sabe que a chamada de um construtor é cara, você está chamando uma função, né? Então, se você definir valores internamente aqui, diretamente no bytecode, vai acabar sendo mais barato. E a gente pode comprovar isso aqui, ó. Esse aqui é o custo de deploy desse contrato. A gente está usando aqui 232 mil de gas, enquanto que quando a gente coloca isso aqui diretamente em uma constante, né? A gente sabe que esse valor nunca vai mudar, então a gente já coloca diretamente aqui e coloca escrito constante, a gente está gastando 157 mil gas. É uma diferença bastante grande. Se a gente olha para blockchains como o Ethereum, que são caras, né, as taxas são altas, isso aqui faz uma diferença muito grande. Nesse exemplo aqui, pessoal, eu quis mostrar para vocês o seguinte: a gente tem um construtor que a gente sempre está passando uma taxa aqui para ele, um valor para ele inicialmente, e a gente tem também a definição de uma variável que ela nunca vai mudar, ou seja, a gente poderia colocá-la diretamente aqui em constante. E eu coloquei isso aqui porque quando a gente está escrevendo contratos, acontece da gente esquecer que isso aqui poderia ser uma constante ou poderia ser um imutável para poder economizar gas. Então, fica sempre de olho nesse tipo de variável. Essa variável nunca muda, então coloca ela como constante para você economizar dinheiro. E agora, pessoal, vamos executar os nossos testes. Eu criei um arquivo de teste aqui para comprovar para vocês todos os contratos. Lembrando que esse código aqui vai estar lá no GitHub para vocês poderem utilizar e poder pegarem os exemplos, verem os testes aqui. Então vamos executar ele aqui. Ele vai executar todos aqueles contratos e mostrar a quantidade que cada mudança economizou comparado com o código original, né? Então vamos começar aqui de baixo para cima. O contrato de loops, né? A gente alterou o for para do while. A gente conseguiu economizar 6%. A gente escrevendo a variável de estado somente após todo o fim do for, a gente conseguiu economizar 9%. A gente utilizando constantes lá na parte do construtor, a gente conseguiu economizar 33%, bastante também. Utilizando o unchecked em operações matemáticas, né, operações algébricas, que a gente tem certeza que o número não vai dar numeric fault, a gente conseguiu economizar 44%. Aquela mudança na struct, ao invés de eu armazenar em uma variável e depois retornar o valor, a gente retornar o valor diretamente, a gente conseguiu economizar 11%. Alterando a ordem dos slots
daqueles números, o int 128 e o int 256, a gente conseguiu economizar 32%, somente mudando uma linha que estava em cima, passando ela para baixo, a gente economizou isso. Utilizando o cache na leitura, ao invés de a gente estar consultando a todo momento a variável de estado, a gente salvar ela no corpo, né, no contexto da função, a gente conseguiu economizar 4%. Utilizando mappings, ao invés de lista, né, de array, a gente conseguiu economizar 39%. E esse valor aqui, ele seria bem maior se a nossa lista do exemplo fosse muito grande. Por exemplo, um contrato usado por muitas pessoas, essa economia seria muito maior. Então vale a pena também utilizar mapping. Utilizando bytes 32 ao invés de string, a gente conseguiu economizar 4%, um valor razoável. Ao invés de a gente iniciar o nosso contrato com alguma variável de estado sem valor nenhum, a gente define um valor inicial, que aquele exemplo era 1, por exemplo, a gente conseguiu economizar 40%, é um valor considerável. Utilizando o int 256 ao invés do int 16, acho que era esse lá, a gente conseguiu economizar 5%. Alterando de memory para caldeira, a gente conseguiu economizar quase 50%, né? Aqui foi 44% de economia, vale muito a pena. A mudança do do i++ para ++i, que é o auto-increment, a gente conseguiu uma economia de 2%. Ou seja, pessoal, se a gente somasse todas essas economias aqui, e se fosse um contrato, né, um projeto real, sei lá, um projeto de Launchpad, um projeto de uma corretora descentralizada, isso que daria muita coisa no final. Se tratando, por exemplo, da blockchain do Ethereum, que é uma blockchain muito cara, poderia passar facilmente do 1 Ether de economia. Então vale muito a pena você estudar. O link desse repositório vai estar na descrição, vai estar aí no corpo do tutorial da Celo, para você conseguir ver o código e ver todos os testes. Eu vou mostrar para vocês a parte ali do Bytes32, para vocês verem como eu fiz para passar a variável, né, com o meu nome. O primeiro contrato eu passo a string diretamente, então eu simplesmente pego a string e passo aqui para ele, enquanto que o segundo, como a gente definiu que o parâmetro é bytes, a gente tem que primeiro converter a string para bytes, utilizando essa função do ithers, que é o ithers.utils.formatBytes32. Bem, pessoal, chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de otimização, espero que elas tenham sido úteis para vocês, que sejam úteis, né, no seu desenvolvimento de novos contratos. E é muito importante você escrever contratos otimizados, até mesmo para economizar, né, no seu envio, economizar o seu usuário e não lotar a blockchain de código inútil, né? Vamos manter a blockchain otimizada para quando a gente precisar utilizar ela, as taxas estarem em um nível aceitável, né? Não ficar igual o Ethereum, que as taxas estão astronômicas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. No comentário fixado tem um grupo do Telegram. Se você tiver alguma dúvida, algum erro, clica no link e manda a dúvida lá no grupo. Não me manda a dúvida no privado, porque eu não vou responder. Manda a dúvida lá no grupo, porque pode acontecer de outras pessoas verem antes de mim e te ajudar e a sua dúvida ser sanada muito mais rápido. No mais é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!